Não tem férias, né, para quem está procurando trabalho, né? Então todo dia é dia de estar procurando. Na verdade, procurar um trabalho, uma recolocação, é um trabalho em si, né? Então você tem que ter uma rotina, né, diária para estar conquistando aí a sua recolocação, né? O que eu tenho orientado para o pessoal que está buscando uma vaga de estágio ou um primeiro emprego é se qualificar, fazer um curso, de repente, profissionalizante, né? Hoje, na verdade, eu digo que uma mão de obra operacional ou com uma baixa qualificação, ela tem mais oportunidades, né, do que o pessoal mais qualificado. A empregabilidade hoje é você estar disponível para que surgir, né? Não, uma oportunidade em São Paulo, em Santa Catarina, opa, estou indo para lá. E vale a pena um investimento num headhunter, numa assessoria, né? Usar bastante aí o LinkedIn, né? O LinkedIn é uma excelente ferramenta para você estar se recolocando, né? Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre mercado de trabalho. Nós estamos no começo do ano e nada melhor do que já saber, né, como para quem está procurando uma colocação, as estratégias para conseguir um trabalho fixo de preferência, né? Nós vamos falar sobre esse e outros assuntos com o Davi Souza, ele que é gerente de RH, headhunter e também presta consultoria para o Sebrae. Davi, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista. Eu que agradeço, Diego. Davi, como eu mencionei na abertura aqui, nós estamos no começo do ano e é uma época que tradicionalmente as pessoas aquelas que, né, procuram uma colocação, ficam mais preocupadas, né, em conseguir essa colocação o mais rápido possível. Certo. Então, pensando do ponto de vista de quem não está ainda no mercado de trabalho, né, por algum motivo, quais as dicas, quais as orientações que você pode dar para quem então está querendo já começar o ano com um emprego fixo, né? Na verdade, Diego, por incrível que pareça, no dia 31 de dezembro eu estava com 6 assessorados fazendo entrevista, né? E até colocava algumas postagens, eu uso bastante o LinkedIn, as redes sociais, né? Pessoal, não tem férias, né, para quem está procurando trabalho, né? Então todo dia é dia de estar procurando. Na verdade, procurar um trabalho, uma recolocação, é um trabalho em si, né? Então você tem que ter uma rotina, né, diária para estar conquistando aí a sua recolocação, né? E quais são as orientações principais que você pode dar nesse sentido? Por exemplo, para os seus assessorados aí, como é que você fez a indicação? Então, na verdade, assim, acho que para ficar de uma forma didática essa questão da recolocação, a gente poderia, assim, estar abordando em algumas etapas essa questão, né? Para o iniciante, né, que é a pessoa que está buscando a primeira oportunidade de trabalho, poderíamos comentar aqui também para vagas, o pessoal que trabalha no operacional, auxiliar de produção, esse tipo de profissional. Certo. Poderíamos estar conversando aqui um pouquinho também sobre um profissional mais qualificado, né, que é um analista, até uma diretoria. E como hoje a gente vive uma questão muito empreendedora, a gente colocar no final, né, quais são os passos para essa pessoa que está buscando aí um trabalho mais empreendedor. De abrir o seu próprio negócio, né? Justamente. Então vamos começar então para quem está buscando essa primeira colocação, Davi. Para a primeira colocação, eu sempre recomendo a questão de você estar se desenvolvendo, né, como um profissional, tanto a sua parte mais pessoal, né, como uma qualificação realmente, né? O que eu tenho orientado para o pessoal que está buscando uma vaga de estágio ou um primeiro emprego é se qualificar, fazer um curso, de repente, profissionalizante, né? Hoje, em Londrina, por exemplo, a gente tem várias entidades, né, que fazem esse tipo de treinamento, né? Posso listar para você, o Senai tem excelentes cursos, né? Porque, assim, constantemente a gente entrevista profissionais que até têm uma certa formação acadêmica já e, pasmem, mas a gente se surpreende, né? Porque a pessoa fez uma engenharia, por exemplo, você faz um questionamento, parte técnica, e você vê que a pessoa não sabe, né? Então, a gente orienta o quê? Antes de fazer uma graduação, faça um curso técnico, né? Porque ali você vai ter o mão na massa mesmo, o dia a dia, né? E futuramente, se for essa área mesmo que você queira se desenvolver, aí você busca uma faculdade, fazer um curso superior, né? Mas voltando ali, que a gente estava falando para você, tem o Senai, tem a Guarda Mirim,
Tem N entidades, a IPESMEL, né, onde é uma grande oportunidade para o jovem, até mesmo para ele não ficar com aquele tempo ocioso, né? É uma espécie de contraturno, né? Faz o colégio de repente de manhã ou à tarde, né? E na sequência vai fazer um curso técnico daí, né? Fora essa questão, é muito importante que essas pessoas façam seu credenciamento junto a algumas entidades, tipo o CIEE, né? Que o CIEE ele indica, né, o profissional, os estagiários para as empresas. Ou então a ABRE, que é uma associação de estágio também, e outras entidades aí que faz essa questão da indicação de aprendizes, de estagiários para o mercado de trabalho. E lembrando, né, Davi, que o estágio é a porta de entrada, né, no mercado. Muita gente acaba sendo empregada pela experiência que adquiriu nesse período de estágio. Verdade, isso mesmo. Assim, eu atuo numa empresa de tecnologia médica e lá a gente contrata uma formação técnica. E é muito complicado porque ela é específica, né? Então é uma questão mais diferenciada. Para que eu tenha um técnico de campo, para que ele comece a ir no cliente para atender, no mínimo ele precisa de ter 3 anos de experiência conosco, né? Então, até fizemos lá, recentemente, um programa, né, com recém-formados. Pegamos alguns estudantes do Senai, né, que tinha disponibilidade para viagem, que tenha uma CNH. Essa, na verdade, é uma competência também que a gente precisa colocar aqui, da disponibilidade das pessoas, né, e de ter os requisitos, né, ter uma CNH válida e poder viajar também ajuda bastante. Então, fizemos esse projeto com 3 pessoas, e já fazem 2 anos e essas pessoas estão indo muito bem na empresa, né? Então a empresa investe, né, nesse treinamento para essas pessoas e não corre o risco de estar trazendo profissional com vício, uma série de coisas, de questões, né? Então realmente é uma porta de entrada muito bacana. E mesmo quando o estágio não é remunerado, o que vale é a experiência que a pessoa está adquirindo, né? Exatamente, isso tem um valor muito grande porque quando ele optar, né, para fazer uma faculdade naquela área ou realmente ser um profissional, ele é aquele profissional mão na massa, né? Que não vai... Às vezes a gente contrata a pessoa a hora que ele pega na ferramenta você já vê, putz, mas ele não sabe lidar com isso, né? E no dia a dia ali, um estagiário, ele já vai pegando como que funciona, né, as questões ali. Bom, tá certo. Então essas as principais orientações para quem ainda é um recém-formado, um estudante ainda que está buscando a sua colocação. Justamente. Agora, quem já tem a sua graduação, já tem uma certa qualificação e precisa se reinserir no mercado, Davi? Na verdade, até voltaria um pouco antes, né, para a mão de obra operacional, que são os auxiliares de produção, ajudantes de produção, o pessoal trabalha com zeladoria, que trabalha nos restaurantes, enfim, essa mão de obra também, que trabalha nos supermercados, né? O que eu oriento para essas pessoas? A gente recebe muito currículo, né, desse tipo de profissional e quando você vai entrar em contato com ele, o telefone está desatualizado, não tem um e-mail, né? Hoje a gente usa muito o WhatsApp, né, para fazer contato, né? E normalmente as pessoas estão muito trocando de plano de telefonia, né? Porque vem um plano, oferece alguma coisa diferente, né? E a pessoa não atualiza no currículo. E quando você vai entrar em contato, você não consegue ou deixar recado com alguém, a pessoa não passa recado. Então é importante deixar o currículo bem atualizadinho, né? E colocar ali, hoje não é necessário você ficar colocando o número de documento. Na verdade, hoje tem a PGD, que é uma lei de proteção de dados, né? Tem que tomar muito cuidado, colocar endereço, esse tipo de coisa não é importante, né? Coloca ali a região que mora, já é o suficiente, e a cidade, né? Não coloque nunca número de documento, CPF, RG, que isso aí corre um risco daí também, né? Engraçado, mas curioso, né? Que às vezes as pessoas então perdem uma oportunidade por um dado desatualizado, nem pela qualificação dela, né? Porque às vezes para esse tipo de mão de obra nem exige assim uma formação em tal área, né? Você vai mais pela experiência, né? Certo. E às vezes você pega ali o currículo, putz, 10 anos, 15 anos de experiência e a hora que você vai fazer o contato você não consegue. E normalmente as vagas são urgentes, né? Então você já não tem tempo para ficar olhando N currículos, né? Você já vai para o próximo.
E a pessoa perde uma excelente oportunidade às vezes. Então né? fica a dica para a moçada aí, né, que já tem uma certa experiência nessas funções que você citou principalmente, deixar o seu currículo atualizado. E finalmente quem já está querendo se reinserir no mercado, a gente tem aí um número bem ruim, né, de desempregados no país, mais de 11 milhões. Seria a população do estado do Paraná inteira, né? E tem muita gente que está nessa situação, né? Profissional, às vezes, com qualificação, mas que ainda não conseguiu voltar ao mercado de trabalho. Sim, hoje, na verdade, eu digo que uma mão de obra operacional ou com uma baixa qualificação, ela tem mais oportunidades, né, do que o pessoal mais qualificado. Até mesmo porque profissionais que estavam aí com uma faixa salarial um pouco alta, né, naquela época do pleno emprego, hoje já encontra bastante dificuldade. Então é um tipo de mão de obra que está levando mais tempo de conseguir a sua recolocação. Ou ele vai ter que dar um passo atrás, né, voltar num nível com uma faixa salarial um pouco menor, muitas vezes até a metade ou menos, né? Ou então ele vai demorar bastante tempo, né? Onde entra aí a questão da pessoa ter o quê? Mobilidade também, para estar fazendo viagens, ou até mesmo para uma mudança de cidade ou de estado, né? Essa questão empregabilidade hoje é você estar disponível para que surgir, né? Não, uma oportunidade em São Paulo, em Santa Catarina, opa, estou indo para lá. Não pode ter muita resistência quanto a isso. Não pode. Ou senão você vai ter que ficar em Londrina mesmo, ou aqui na região, vai acabar empreendendo, né? Que a gente vê hoje, a gente anda muito de Uber, né? E a gente vê muito profissional aí qualificado, não desmerecendo a atividade, né? Mas que poderia estar em outra cidade atuando, né? Hoje você vê Mato Grosso do Sul, outras regiões, né, que está pujante, né? Tem bastante bastante vagas, né? Bastante demanda. Agora, você falou da questão do salário, né? Então, às vezes, o profissional mais qualificado, com uma certa experiência, vale a pena ele reduzir um pouco o valor daquilo que ele ganhava, quer dizer, pensar numa redução salarial para conseguir essa inserção no mercado e depois retomar o mesmo padrão que ele tinha? Você orienta nesse sentido? Sim, sim. Inclusive, ontem mesmo eu conversava com uma assessorada, gerente de compras, né? E pintou uma oportunidade para comprador, né? E ela, até o cliente na hora me questionou, mas ela está disposta a dar um passo atrás? Falei sim, ela busca uma empresa bacana, né? Onde ela possa desenvolver e mostrando um bom trabalho, consequentemente ela vai galgar outros postos na empresa, porque a profissional é excelente, né? Então vale a pena sim, vale a pena. Então fica aí também a orientação para quem às vezes está meio reticente de aceitar uma proposta por conta do salário inferior àquilo que vinha recebendo, de repente dar um passo atrás para depois lá na frente você recuperar isso, né? O que a gente tem visto muito também, Diego, é algumas vagas que, na verdade, as empresas têm a necessidade do profissional, entretanto ela está um pouco receosa, né, em relação ao mercado. A gente está com um governo novo, tem toda uma questão de algumas reformas, né, que estão para acontecer. Trabalhista já ocorreu, mas a trabalhista não gerou muitos postos de trabalho, né? E agora a gente teve aí a reforma da Previdência, agora com a reforma tributária, né? Mas ainda existe aí uma inquietação ainda do empresário, né? Ele abre a vaga, né? Ele abre a vaga, normalmente essas vagas que são mais qualificadas, né? E aí você faz todo o processo, ele encontra o profissional certo para a vaga, que se encaixa, às vezes a remuneração é um pouco elevada. O empresário está ou congelando a vaga ou dando oportunidade interna para o time. Uma questão assim, de repente é uma oportunidade para o gerente de produção. O que ele faz? Ele promove o supervisor de produção para a gestão. Só que isso muitas vezes, que tenho percebido, é um tiro no pé. Por quê? A parte técnica, o supervisor vai bem, entretanto não tem uma expertise em gestão de pessoas, que é muito importante, né? Isso, exatamente. Aí acaba o quê? Indo para um outro círculo de querer produtividade a qualquer custo, não sabe lidar com pessoas, né? Consegue aumentar a produção ali 2, 3 meses, aí depois você já começa a ter absenteísmo e turnover, porque a pessoa não fica, né? Conforme eu tinha dito para você anteriormente, esse tipo de mão de obra de produção, esse tipo de coisa, ele consegue uma mobilidade maior.
né? Então, às vezes, ele consegue se recolocar mais rápido do que um gestor. Né? Que um gestor. Ô, Davi, agora em relação à estratégia, né, de procura de emprego. Entre um currículo bem qualificado e uma indicação, a tendência é que o empregador siga qual das duas situações? Londrina é assim, um território um pouco diferenciado do resto do mundo, que eu sempre digo, né? Embora sejamos aí uma cidade com várias faculdades, tem uma mão de obra bastante qualificada, mas ainda assim a gente é um pouco interiorizando assim a questão, né? Então em Londrina vale muito a indicação, né? E hoje, até nas empresas, né, eu tenho orientado, né, colaboradores a estar indicando as vagas da empresa para familiares, para amigos, né? Porque é muito importante quando vem assim, estou com uma vaga interna, aí uma secretária, uma recepcionista me traz um currículo de um parente, ou de um colega, ou de um amigo, não é porque ela indicou que eu vou contratar. Todavia, já vai pular N etapas de passar por uma triagem de currículos, enfim. E muitas pessoas têm assim uma dúvida, vou indicar, a pessoa não vai bem, vou me queimar na empresa. Esqueça isso, é um tabu, não tem nada a ver. Então, se você indica um profissional que não vai bem, essa responsabilidade não vai recair sobre a pessoa. Não, nem sobre o RH, né? Porque assim, o RH ele divide, né, essas questões com o gestor. Então, o RH prepara todo o cenário, traz os profissionais filtrados de acordo com o perfil, mas quem decide é o gestor. Então, se esse profissional não tem um bom desempenho, a responsabilidade é do gestor. Então, aquela pessoa que indicou pode ficar tranquila, né? E assim, e hoje, o que a gente vê no mercado é a questão de uma pessoa que indica que é mais profissional, que é o quê? Que é o Job Hunter, né? Job Hunter. Isso, exatamente, que a gente pode explorar um pouquinho mais à frente daí. Então, já vamos entrar nessa questão. O que seria, então, a função do Job Hunter? Do Job Hunter. O Job Hunter é um profissional que ele tem uma vasta experiência na parte de recolocação de pessoas, que tem um amplo networking, né? Que ele conhece profissionais de RH, profissionais de agência e empregadores. Então, assim, vamos dizer que o Davi, pessoa física, quer fazer um contato em uma empresa X. Se eu pegar o telefone, ligar e querer falar com o RH ou com a pessoa que tem poder decisório para contratar uma vaga que eu vi no mercado, dificilmente eu vou passar da recepção, né? Eu vou ser bloqueado ali já, não vou conseguir avançar. O Job Hunter, como ele tem essa questão, na verdade, assim, muitas vagas nem são divulgadas, ele fica num círculo de Head Hunter, Job Hunter e agências, né? E pessoas que têm poder de gestão nas empresas. O Job Hunter consegue pular todas essas etapas, né, e fazer a indicação do profissional que ele está assessorando daí. Então você tem assim uma maior assertividade daí, né? É uma indicação mais precisa. Mais precisa, de uma forma mais profissional, né? Tá certo. E o Job Hunter só vai indicar também o quê? Profissional que tem aderência ao perfil da vaga, né? Ele não vai ficar mandando 300 candidatos lá. Ele vai mandar 2, 3 para o cliente ficar na dúvida, né? Quer dizer, a chance então de ser uma indicação errada diminui, né? Sim, vale a pena o investimento num headhunter, numa assessoria, né? Usar bastante aí o LinkedIn, né? O LinkedIn é uma excelente ferramenta para você estar se recolocando, né? E interagir ali dentro do LinkedIn também, né? Tem os grupos, fazer postagens periódicas, enfim, né? Produzir conteúdo, né? Quer dizer, o LinkedIn então funciona excelente para esse networking, né? Excelente, né? Troca de informações, enfim. As pessoas ficam sabendo quem é você. Exatamente. Diferentemente de Facebook, né? Tomar cuidado o que posta no Facebook, porque a gente está muito atento ali nas redes sociais. E a gente tem muito caso de profissionais que às vezes são até desligados das empresas por conduta verificada no Facebook. No Facebook. Impressionante isso, né? É verdade. Assim como também os recrutadores monitoram Monitoramos, né? Às vezes tem perfis ocultos, né? A pessoa faz um perfil ali, mas para ficar olhando o perfil do outro, enfim, então tem que tomar bastante cuidado, né? Por exemplo,
Vamos dizer que eu vou contratar um profissional que vai conduzir veículos da minha empresa. E frequentemente eu estou vendo ele ali, né, tomando bebida alcoólica, enfim, já é uma preocupação, né, de estar contratando um profissional com esse tipo de atitude. Né? A gente pensa que isso não influencia, mas influencia. Para bem e para mal também, né? Às vezes uma postura mais como é que, correta no Facebook, ou mais... sim, né? sim. Por exemplo, também pode fazer um pouco a diferença. Correta no sentido assim, de evitar se expor tanto, né? Exatamente. Nesse sentido, se você pega ali, por exemplo... mais discreta, né? Uma postura mais discreta. Se eu tenho que ser aderente à profissão dele, por exemplo. Se eu pego um profissional de RH, que eu vou olhar o Facebook dele, e eu vejo ele compartilhando vaga, ele auxiliando pessoas que estão buscando recolocação, um trabalho bacana, né? É um trabalho, chega a ser um trabalho social que ele está fazendo, né? Então é importante. Uhum. Ou é um profissional da área técnica e está produzindo conteúdo sobre a área dele, né? Ajuda bastante também. Bom, então fica aí a dica também para quem todo mundo tem, né? Muita gente que tem sua conta no Facebook, por exemplo, tomar cuidado com o que posta, porque isso pode influenciar principalmente para quem está buscando aí uma colocação ou uma recolocação. Davi, muito obrigado pela sua participação aqui no Folha Entrevista, e a gente deseja, né, que quem aí está nessa situação de buscar uma colocação, toda a sorte, né, para que essa pessoa consiga se reinserir no mercado de trabalho. Né? Exatamente, Diego. Eu que agradeço a oportunidade, né, e que eu tenho falado para as pessoas, né, desde o final do ano, 2020 está chegando, é uma data até emblemática, né, e realmente é o ano da virada, né, a gente já percebe no mercado, bastante pessoas que a gente tem ajudado, que tem assessorado, já está partindo para a primeira, segunda, terceira entrevista, né, e o processo começou ali em outubro, então tem um delay aí também, né? Não é porque você está buscando a recolocação que você já vai entrar de imediato, né? Algumas funções demoram um pouquinho mais e o momento é agora. Agradeço a oportunidade, né? Estamos à disposição. Tá certo. Obrigado, Davi, mais uma vez. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!